E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, você aprende como compreender a movimentação do gráfico, ao ponto de você entender a movimentação, aquilo que o gráfico faz de lógica para você aplicar a sua movimentação. Aqui, por exemplo, ó, ele fez um padrão aqui, um clássico de movimentação. Vou continuar essa pequena tendência com ele, pelo simples fato dele estar trabalhando dentro de um canal. Ó. Está aqui dentro de um canal, fazendo uma movimentação clássica. Entenda o seguinte, ó, você que está chegando neste universo agora, do trading, está querendo aprender, acompanhe o canal aqui, todos os dias eu subo aulas, super dicas para você, às 18 horas e 15 minutos. Aqui eu procuro trazer o que? Conhecimento técnico para você, para que os seus olhos se abram para as técnicas que a análise gráfica nos ensina para poder operar o gráfico. Todas as vezes que você vai operar um suporte, uma resistência, você precisa entender o contexto do gráfico. É o contexto do gráfico que vai fazer uma movimentação clara do gráfico para que você faça os seus trades de forma tranquila. Tá lá, ó. Entrada perfeita seguindo o padrão dentro de um canal. Eu acho que não tem erro algum, né? Sigo um padrão aqui, ó, dentro dessa movimentação de canal. Quando ele chega nessa região de resistência, aqui ele já tinha feito o movimento perfeito de subida, também tinha feito um movimento de subida, aqui tinha feito um movimento de queda, eu acho que não tem erro algum. Esperei aqui um padrão de vela para fazer a movimentação. Inclusive, sob padrão de vela, eu deixo aqui ó, inteiramente grátis um e-book, onde eu mostro aqui os 16 padrões de vela que eu mais utilizo. Então você pode baixar aqui inteiramente grátis, são 36 páginas, onde você pode estudar esses padrões de vela, como eu acabei de utilizar um padrão de vela ali para fazer a minha entrada. Para baixar é simples, basta você vir aqui no banner do meu canal, acessar o canal do Telegram, entrar e fazer o download. Abaixo de toda a videoaula também você vai encontrar o meu canal do Telegram. Aqui no canto superior direito você vê meu WhatsApp, você vê o Instagram, você vê o treinamento. Inclusive o treinamento é acesso para a vida toda, tira dúvidas direto comigo, numa plataforma fechada de estudos que só nós podemos ter acesso. Fazendo parte do treinamento você tem o suporte diretamente comigo. Assim, ó, quando você entra aqui no canal do Telegram, você vem em mensagem fixada, clica, vai abrir dois links e aí você acessa o link que for melhor para você fazer o download do e-book, tá bom? Aqui dentro você vai ver o resultado dos de alunos, ó, como o John. Cadu, o dia foi assim, estamos positivo, análise gráfica é vida, Deus abençoe meu amigo. Eu não abri o celular ainda hoje, isso aqui são resultados que o pessoal mandou de OTC. 3-0 só para treinar, aqui o Marcos, Juliano batendo meta, ó. Aula que eu subi aqui para o YouTube, o Charles, primeira semana de treinamento já voando, o Charles bem agressivo nos seus trades. Aqui o Jonathan ó, batendo meta, entendendo o que o gráfico está fazendo. Jair batendo meta, mandando seus resultados, mandando vídeo. Tiago aqui, ó, 13-1 batendo meta, Tiago, né? Aqui o Rodrigo, 4-0 batendo meta. Cristiane batendo meta, fazendo saque. Geilson também, ó, 10-0 fazendo saque. Então, gente, entra aí, baixa o e-book, acompanhe os alunos. Você é muito bem-vindo aqui, tá bom? Bom, entrada de Euro JPY, seguindo a tendência aqui dentro deste canal, seguindo uma movimentação, você precisa entender que seja uma operação de suporte ou resistência, ou seja, uma operação de tendência, você tem que interpretar o gráfico e entender o que o gráfico está fazendo. Para você saber se você vai comprar, se você vai vender, qual é a atitude que você vai tomar diante do gráfico, diante daquilo que ele te demonstra, tá? Então essa é uma das maiores premissas aí do trading, para que você faça da forma correta, tá bom? Ó, EuroJPY, vamos para um outro ativo agora.
Vamos ver o que nós temos aqui, ó. Euro JPY, AUD JPY. Vamos na sequência, né? AUD JPY, preço chega numa região totalmente estranha, né? O preço não consegue chegar aqui, não consegue romper aqui, não consegue avançar, por enquanto nada a fazer. Vamos para outro ativo, USD JPY. Segunda-feira, né, o mercado começou a caminhar, começou a fazer os seus movimentos. Ó, preço tentando chegar em região, máxima de região, ainda não está com sua máxima consolidada. O gráfico interessante, porém, ó, ele está muito longe ainda da região de movimentação. Está muito longe da região de movimentação. Ele pode fazer uma movimentação ali, ele até pode, mas só se ele for fechar um triângulo. Ele até pode continuar esse movimento, mas, como eu disse, só se ele for fechar um triângulo. Se ele não for fechar um triângulo, não tem uma movimentação de continuidade. Aí é um trade que às vezes eu fico com vontade de fazer, mas às vezes, pela região que ele está não tão definida, fica um tanto quanto arriscada na movimentação, mas estou aguardando que ele vai fazer movimento. Vamos lá, vamos seguir ele aqui, mais um trade seguindo a movimentação de tendência, pelo aquilo que ele me mostrou aqui, ó, mais um trade fazendo movimento de tendência. Lembrando que eu fiz o Euro JPY ali naquele movimento de tendência, agora aguardando aqui que o USD JPY também faça o mesmo movimento. O que está aparecendo aqui é que esse gráfico ele vai formar um grande triângulo, tá? A minha entrada foi simplesmente por esse pensamento. Por quê? O gráfico ainda não chegou no seu destino, ele não chegou na máxima da região. Ele não está totalmente na máxima da região, mas estou achando que ele está formando um triângulo. Ó. Por isso que eu fiz a minha entrada ali. Se ele está formando um triângulo, Cadu, então você fez a sua entrada com uma expectativa de movimento? Não, eu fiz uma entrada numa hipótese de movimentação. Tá lá, ó. Qual era a ideia aqui? A ideia é que eu esperasse ele na máxima da região. Qual que é a máxima da região? É este fundo aqui ou este fundo aqui. Porém, é nítido uma leve inclinação da tendência. E aqui também uma leve inclinação da tendência. Olha que interessante. Como é que eu sei que eu vou comprar ou que eu vou vender o ativo no gráfico? Você precisa entender o contexto. Então você precisa analisar o contexto, compreender o contexto, ver o gráfico se movimentando, ver o ativo fazendo a sua movimentação, ver a clareza no detalhe daquilo que o gráfico está te mostrando para te dar a ideia justamente daquilo que ele está fazendo. Como eu entendi que ele está fazendo um triângulo, e o triângulo ele vai fazendo o que? Ele vai afunilando sua pressão. Eu tenho duas opções. Ou eu trabalho dentro do triângulo ou espero ele romper para trabalhar rompimento. Eu tenho duas opções para fazer. O Cadu já optou por trabalhar dentro do triângulo, entendendo que ele está buscando a máxima da parte superior aqui da resistência, e assim nós fazemos mais o fechamento de uma análise. Ó, ele fez mais um candle e nem chegou lá, tá? Por isso existe essa problemática das figuras gráficas. O gráfico ele pode fazer o fechamento como não pode. Agora ele pode chegar aqui, ó, continuar subindo e vai afunilando o preço aí, tá bom? Ó, Euro JPY, entrada de continuidade de tendência, USD JPY, entrada de continuidade de tendência aqui, ó. Continuei movimento, ele fez o movimento até essa região, agora fez uma quedinha de novo, mas era o que eu precisava, dentro deste padrão, pelo menos de mais um movimento de candle. Geralmente os JPY, né, na segunda-feira eles começam em movimentação assim, última semana do mês, vamos ver, né, o que o gráfico tem a nos oferecer. O AUD JPY cheguei a ver, né? Sim, cheguei a ver, não teve trade. GBP JPY, vamos ver o GBP JPY. Ó, GBP JPY,
tem uma região aqui de pavio, tem uma região lá no passado, praticamente está fazendo o mesmo desenho gráfico de que nós vimos, ó. Ele vem buscar essa região, faz movimentação, chega aqui, trava, vem aqui, começa a buscar a região, chega aqui, parece que tem um travamento aqui, mas também não deixa claro se essa região é capaz de travá-lo. Faz um recolhimento muito forte, ainda continuo com ele aqui, na expectativa que ele venha fazer essa movimentação aqui, ó. Todas as vezes, a minha garganta tá seca, tá, gente? Esqueci de pegar uma água lá, não liga não. Segundo, todas as vezes que você vai analisar o suporte e resistência, você tem que colocar na sua mente assim: qual é o momento exato de eu fazer uma compra? Qual é o momento exato de eu fazer uma venda? Qual é o momento que eu devo fazer a compra? Qual é o momento que eu devo fazer uma venda? Para isso que existe análise gráfica. Você vai analisar o gráfico como um todo, vai compreender regiões e vai entender os movimentos que o gráfico está fazendo. Se eu vejo o gráfico trabalhando em tendência, eu vou trabalhar em tendência até o final da sua tendência. Tá lá, ó, fechou. Tá? Por que eu coloquei essa linha aqui? Para mostrar para você que o preço poderia vir até ela. Eu coloquei, eu vou até ficar... Olha só o que está acontecendo. Eu coloquei uma linha aqui para mostrar para você que essa tendência poderia vir até ela. E o que está acontecendo aqui? Está querendo fazer uma correção. Então, todas as vezes que eu vejo o gráfico, o que eu tenho que ver? Como ele está se movimentando. Se eu vejo uma região de resistência, se eu vejo o gráfico fazendo tendência, poxa, ele tem que pelo menos ir buscar aquela resistência ou de alguma forma no meio do caminho ele vai me mostrar uma correção. Agora, eu como um analista gráfico, perdão, e alguém que sei analisar o gráfico, eu tenho aqui ó, as possibilidades de máxima da região. Deixa eu apagar aqui para ficar mais clara, né? Eu tenho aqui ó, possibilidades de máxima da região, possibilidades de máxima da região, e eu tenho as possibilidades das médias da região, na região de equilíbrio e as regiões de desequilíbrio. Então, se eu sei operar um suporte e resistência, se eu sei operar uma tendência, eu preciso encaixar todo o contexto gráfico e acompanhar o gráfico naquilo que ele está fazendo. Se o gráfico está trabalhando comprado, eu posso comprar o gráfico. No gráfico, o sentido do ativo, né? Se o gráfico está trabalhando vendido, eu posso vender com o gráfico. O que me impede de vender o gráfico? Nada. Eu vou vender gráfico, eu vou fazer movimento. Então, o momento exato da compra e da venda tem que estar encaixado dentro do contexto. Às vezes a pessoa abre o gráfico e fala assim, está complicado hoje, o gráfico não faz movimento lógico, o gráfico não faz movimento correto, mas você sabe até onde a tendência pode ir, você pode saber onde uma tendência vai corrigir, você sabe encaixar um padrão de vela, então é ter a disciplina, aguardar o movimento e fazer aquilo que o movimento está fazendo. Então, você precisa interpretar o gráfico da forma correta para saber o momento de compra e venda no suporte e resistência. Encaixou o momento de suporte e resistência? Encaixou aquele padrão? Encaixou o momento da compra e a venda? Aí você vai lá e executa o seu trade com exatidão, sem titubear, tendo a convicção do que está acontecendo. Ah, Cadu, eu não tenho convicção, eu não sei. Então, não faça. Fique de fora. Eu estou falando para quem está estudando, para quem está se aprofundando, para quem está se aprimorando, para quem sabe o que o movimento está fazendo. Cadu, eu não sei fazer contexto, eu não entendo as tendências, eu não entendo as regiões. Então eu te convido a estudar, o treinamento está aí para isso, para você se aprofundar e aprender cada vez mais. Aqui no YouTube eu subo dicas todos os dias, dicas maravilhosas para você ir abrindo a sua mente e aprendendo mais sobre análise gráfica. A partir do momento que você consegue compreender como que se analisa o gráfico, você vai aprender como operar o gráfico, seja suporte e resistência, seja tendência. Entendendo que você precisa aprender como interpretar o gráfico para saber a região de compra e venda no suporte e resistência
de forma correta. Caso contrário, você vai ficar apertando o botão de qualquer jeito, vai ficar achando que todo momento do gráfico tem venda ou em compra, e aí vai ser o quê? Tinta atrás de tinta, dinheiro para corretora, frustração e aquela murmuração de sempre. O que você tem que fazer? Mudar. Como que se muda? Mudando seu comportamento técnico, mudando sua forma de operar, mudando seu entendimento gráfico, mudando a lógica e a razão que você utiliza no gráfico. Então, aprendendo a análise gráfica da forma correta, plantando conhecimento, você colherá resultados, com toda certeza. Então aqui, ó, entradinha em GBP JPY de tendência, entrada aqui em USD JPY de tendência também, mas depois ele, ó, eu achava que poderia formar um triângulo, no final ele não fechou um triângulo. E aqui Euro GBP, Euro JPY, aliás, fazendo também tendência. Você percebeu que hoje, ó, operação de tendência, operação de tendência, operação de tendência. Para você operar uma tendência ou operar um suporte e resistência, você precisa interpretar qual é a melhor região de compra ou de venda. Se eu trabalho tendência, significa que eu também operei suporte e resistência, porque a tendência está ligada ao suporte e resistência, assim como o suporte e resistência está ligado à tendência. Tá bom? Vou ficando por aqui, hoje é segunda-feira, você vai ter uma semana maravilhosa, qualquer dúvida estou à disposição. Quer vir para o treinamento? Estou te esperando do lado de cá, os links estão aí para aquisição, qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Te vejo amanhã numa próxima aula, no próximo trade. Não saia sem deixar o like, não saia sem se inscrever no canal, não saia sem ativar o sininho de notificações e eu te vejo amanhã. Fica com Deus.